som. Bom dia, irmãos. Vocês lembraram? Hoje eu lembrei aquele texto ali, estou vendo uma pequena nuvem, o tamanho de um homem pairando sobre nós, amém? E esses dias revendo a nossa visão, né? Como a comunidade começou, ela começou em cima de uma palavra que em Gênesis sobre desentulhar poços. Hoje me deu uma alegria que eu estou vendo que Deus está querendo desentulhar poços. No culto um tem hino, um tem salmo, um tem palavra, né? Uns tem dons de cura, e ver um movimento, poços sendo desentulhados, e a gente sair daquela perspectiva de auditório, mas de nós como família prestando um culto a Deus. Vai sair mais, eu creio, né? Enquanto o Vandir orava, me veio uma palavra antes de direto da pregação de que Deus se interessa pelas nossas famílias e nós precisamos crer e buscá-lo, porque é o tempo de resgatar os nossos. Tem uma obra para ser feita às vezes lá fora, mas Deus vai honrar buscar os nossos, né? Os nossos filhos, nossas crianças, aqueles que estiveram aqui, não estão. Há uma obra, queridos, né? Vamos buscar nossos irmãos, muitos feridos, mas é para isso que a igreja tem. Então, precisamos crer, manter a nossa fé de que Deus vai fazer essa obra. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8, porque todo movimento que Deus nos dá, tudo que Ele gera, todas essas experiências que nós temos, tem um meio de que ela seja sustentada e ela não seja roubada. É tudo estar em cima do fundamento da palavra de Deus. Tudo tem seu tempo, e que essa palavra possa gerar em nós hoje, né, uma sustentação para toda a experiência que a gente recebeu e nós darmos andamento e ela dá fruto, né? Então, Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, eu compartilhei um pouco desse texto na semana passada, então aqueles que ouviram, e se eu repetir alguma coisa, né, tenha paciência e que o Espírito possa ministrar em nós. Capítulo 8, versículo 28 diz o seguinte: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito. Está falhando aqui. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Senhor, mais uma vez nós pedimos o zelo do Senhor. E capacita-nos a receber aquilo que o Senhor tem. Pai, o gadareno viu o Senhor uma vez, aquela mulher do fluxo de sangue, um toque no Senhor, mas aquele centurião disse uma palavra sua e tudo mudou. Então nos dá uma palavra essa manhã, Deus, ministra em nós, em nome de Jesus, amém? Som, amém. Deus me liberte ali da potestade que está aqui, ó, relógio. Amém, queridos? Então, nós vimos muito aqui, que sabemos
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a primeira coisa que esse texto nos dá com clareza é que todas as coisas, elas são fundamentadas, quando vem de Deus, no amor e não no comportamento religioso. Ela é fundada no amor e não numa regra humana que nos trava. Ela é no amor e não num Deus que parece rigoroso, que está só esperando a gente pisar na bola para dar um castigo. Vocês já ouviram isso? Deus vai pesar a mão. Parece que Deus, às vezes a gente anda naquela tensão de não errar para não perder a bênção de Deus. Então, duas notícias boas para você. Primeiro, você não vai perder a bênção de Deus, porque lá em Gênesis fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança e já o abençoou. Efésios diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo Jesus. O problema é, às vezes, nós querermos bênçãos que Deus não nos deu e buscar no lugar errado, porque nós ainda consideramos bênçãos as coisas e não uma pessoa. Nós consideramos bênção as nossas conquistas e não a presença dele na nossa vida. Então, isso nos torna às vezes fora do chamado de Deus. Mas Deus nos amou. E tudo que é de Deus fundamenta no amor. E Ele nos chama a amá-lo. Por quê? Ele nos amou primeiro, e quando Ele nos amou, Ele colocou em nós o Espírito Santo, Ele nos deu o seu amor, e Deus não nos cobra aquilo que Ele não nos deu. Então nós podemos amar a Deus, nós podemos amar o irmão, porque Ele colocou o amor dEle em nós, e é com o amor dEle que nós amamos, porque nós mesmos não temos condição. Amém, queridos? Nós estávamos reunidos, um irmão soltou uma expressão brincando, falou, eu não servia para ser pastor não, porque todo dia eu quero matar uns 5, eu falei, então você está melhor que eu, porque eu quero matar uns 10, e ele trabalha com motos, o Robson, né? Eu falei, você trabalha com moto, não trabalha com crente, né? Seu produto é moto, os meus é crente, então se você quer matar 5, eu quero matar 10, fica frio. Porque nós às vezes estamos com aquela perspectiva de que nós somos conduzidos e temos que viver a imagem e semelhança de Jesus numa perspectiva de ter um comportamento ilibado. E comportamento é consequência, faça tudo direitinho, sem pisar na bola. A gente pensa logo em comportamentos morais rígidos, regras dolorosas. Não é isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então o fundamento é o amor. Segundo, o bem dos que o amam implica em conhecê-lo. Não dá para nós amarmos e entender que aquilo que Deus está gerando na nossa vida é bem, sem conhecê-lo e sem conhecer o seu propósito. Então, essa é uma questão que nós precisamos entender. E o que é esse bem? Estou muito acelerado, porque eu estou brigando com aquela coisa ali. O que é esse bem? Bem não é só aquilo que me é muito bom e prazeroso. A Bíblia que nos diz que Deus, as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Existe um propósito, existe um plano. Você não é um ser aleatório, você foi criado à imagem e semelhança de Deus para viver sobre esse mundo. Então esse plano de Deus, ele vai se cumprir, e esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, todas as coisas vão cooperar para que eu e você nos encaixemos nesse plano, mesmo que às vezes a gente não está entendendo muito. Tem coisas que às vezes a gente vai andando na obediência, mas esse propósito de Deus, então todas as coisas cooperam para te conduzir aqueles que amam a Deus ao cumprimento do seu chamado. Não tem jeito de dar errado. Então, por que às vezes a gente está com tanto medo de errar? Porque a mistura do pecado que entrou na nossa vida nos atrapalha. Então, um outro ponto que
que o texto tem falado de forma, muitos de nós lida com esse texto de forma leviana. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados. Aí, queridos, a gente age em rebeldia, a gente age fora da palavra de Deus, a gente anda do jeito que a gente quer e dá mal, e fala, não, mas deu mal, porque Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Cuidado, coopera para o bem daquilo que vai nos levar a viver o propósito de Deus. Deus não vai fazer coisas que nós tomamos decisões, ouvindo Deus, rejeitando Deus, cooperar para o bem. No fundo, assim, coopera porque Deus coloca, mas tem coisa que não precisa. Fica atento. Não, eu passei por isso porque coopera pelo bem. Tem coisas que eu não precisaria passar, se eu me atentasse e conhecesse o plano e o foco de Deus. Então, às vezes nós temos lutas que nós passamos que vão cooperar para aquilo que Deus nos chamou e nós precisamos dela, porque ela vai nos amadurecer. Tem coisas que nós não precisaríamos passar. E o que nos livra disso? Enxergar que nós estamos nessa terra não buscando somente ser salvo, que é o texto que ele continua. Nós estamos nessa terra porque Deus tem algo para nós. Isso é um privilégio. E às vezes nós vemos muito as pessoas usando esse termo que vem agora sobre a predestinação, só focado no aspecto da salvação. Deus, ele é misericordioso e nos livra de todas as coisas, mas que essa manhã Deus nos dê entendimento de um passo além, para não viver na defensiva de resolver demandas para sobreviver, mas de enxergarmos a nossa vocação, o chamado de Deus para nós, o princípio de Deus para nós, e tem alguns fundamentos básicos que é princípio para todo mundo. E aí ele continua, então Deus tem, segundo o seu propósito, ele nos chamou, pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Todas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Então a primeira coisa, Deus nos chamou, Deus escolheu você. Você não está aqui porque você é um cara legal, uma mulher legal, que não bebe, não fuma, não prejudica os outros, paga suas contas em dias, e eu sou bom. Quero te dar essa notícia triste, não é. A Bíblia diz que todo ser humano é mau. A nossa tendência é para o mal. E o que nos impede de não ser aquilo que a gente abomina é a graça e a misericórdia de Deus, porque a nossa genética é a mesma. Nós somos filhos do mesmo pai, que chama Adão. E o pecado está preso na nossa natureza. E diante da pressão, sério, irmão, nós não sabemos o que nós somos capazes de fazer, é ou não é? Então, o Senhor nos chamou primeiro. Então nós estamos aqui porque Deus nos chamou, e nós temos esse privilégio de Deus nos buscar. Não é aleatório. E aqueles que Deus chamou, Ele conheceu. Deus chamou porque Ele te conheceu. Nós precisamos conhecer Deus, mas Ele te conheceu. Então Ele sabe quem você é, Ele sabe as suas tendências, Ele sabe os nossos limites, Ele sabe os nossos medos, Ele sabe as nossas, vou usar uma palavra feia aqui, mas Ele sabe as nossas taras, Ele sabe as nossas inclinações, mas Ele nos chamou e Ele nos conheceu, porque Ele tem um destino e um propósito para as nossas vidas. Entende, irmão? Nós não estamos aqui aleatórios. E essas coisas são para o bem, para vivermos aquilo que Ele nos chamou, mas a gente trata essas coisas como algo muito etéreo. Precisamos descobrir o nosso chamado de Deus, a vontade de Deus. Falar em sermos a imagem e semelhança de Jesus
é lá em cima. E aí usar essa expressão, ele nos predestinou, aí complica, porque entra aquele caminhão de regras teológicas, aí tem predestinação, tem livre-arbítrio. Então a palavra está dizendo que Deus nos predestinou. Ele nos deu um destino. A palavra que predestinar, ele projetou, ele predeterminou, ele designou um propósito desde antemão. E a predestinação fica mal entendida. Porque muitas vezes, quando a gente entra nesse assunto de que você foi predestinado, caçando problema, né, Wilson, esse assunto. Mas eu quero sair de discutir se foi ou não foi, porque está escrito que ele nos predestinou. Amém? Deixa dúvida. Só que a gente limita esse entendimento para uma perspectiva de salvação. Não, querido, você é pobre. Nós não estamos aqui com a preocupação de salvação. Todos têm certeza que estão salvos? Amém? E se você não for predestinado? Então, não tem a ver com salvação. Salvação é o problema que está resolvido. O sangue de Cristo, a obra da cruz, o Cordeiro de Deus que foi morto, que foi imolado, o Deus maravilhoso se encarnou, veio para essa terra, ele se fez homem. É pior que morrer na cruz, Deus ficar preso nesse corpo humano. Já parou para pensar isso? Para mim a ideia de Deus se fazer homem é muito pior do que ele morrer naquela cruz, porque ele ia ressuscitar. Mas hoje ele está num corpo humano. O preço foi alto, o preço foi caro. É de graça para nós, para Deus custou caro, ele deu tudo. E nós precisamos só crer no seu amor, na sua bondade, no seu plano, crer naquilo que ele fez, crer na obra da cruz, crer na ressurreição, que esse Deus vivo nos amou de tal maneira que ele se fez carne, habitou entre nós, morreu naquela cruz, ressuscitou, está à destra de Deus, sabe fazendo o quê? Intercedendo por nós o tempo inteiro. Nós somos trabalhosos, irmão. O que Jesus está fazendo 24 horas? O que a Bíblia nos diz? A destra de Deus intercedendo por nós. Que prova de amor que a gente quer mais. Então, nós precisamos enxergar que esse aspecto de salvar, nós somos predestinados a algo muito além do que ficar com medo de ser salvo ou não, de ir para o céu e para o inferno. Deus nos deu um destino, Deus nos deu um propósito, Deus nos deu um sentido para a nossa vida. O pecado entrou, bagunçou, mas Deus quer nos resgatar. Ele nos salva, Ele nos resgata, Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Então tem a ver muito mais, queridos, com algo que nós temos que viver a partir de agora. Nós temos uma jornada para viver em Deus, nós temos um caminho para viver em Deus, nós temos uma igreja para edificar, para trabalhar, nós temos um reino para edificar nessa terra. Vou expor outro irmão aqui. Nós estamos um discipulado e aí eles vão se... Aí o irmão falou, então, estou salvo. Falei, tá, então não preciso fazer mais nada? Falei, lógico que precisa. Você foi salvo para fazer aquilo que Deus quer. Você não está vivendo aqui lutando pela salvação. Então, o que é salvo é o que precisa fazer algo. Quem não foi salvo, ele está frito, ele tem que correr para se virar, para sobreviver nesse mundo. Mas nós temos o Espírito para nos conduzir numa coisa chamada vida eterna. E a vida eterna não tem a ver com a cronologia que você vai morrer, ressuscitar e vai viver para sempre. A vida eterna é uma qualidade de vida para vivermos agora. É a vida de Deus sendo vivida agora. É o reino de Deus sendo vivido agora. É a vida de Cristo sendo experimentado agora. É a vida de Cristo fluindo através de nós para que tudo isso que nós oramos venha para a realidade. O cativo seja liberto, o cego ganha vista, aquele que estava condenado seja salvo, os doentes sejam curados. O plano de Deus seja retornado e nós estamos aqui para quê? Para preparar o caminho para o Senhor voltar.
Você não tem outra coisa para fazer. Então, o seu emprego não é uma bênção, é um recurso para trabalhar, para preparar o caminho do Senhor. O seu dinheiro não é uma bênção que Deus te deu, são recursos para Deus usar para preparar o caminho para a volta de Jesus. Faz mais sentido, querido? Irmão, parece que dá mais vigor, dá mais razão de existir. A minha saúde, minha família, não é algo só para o meu bem-estar. E Deus quer o nosso bem-estar, porque a gente fala assim, né? Parece que Deus não quer. Eu já preguei, já ouvi falar, Deus não está, a gente não está aqui para ser feliz. Você não casa para ser feliz. Vocês acreditam que eu já falei isso? Mentira, nós queremos ser felizes. Precisamos ser felizes. Deus tem isso para nós. A palavra diz que bem-aventurados é aqueles que andam no chamado do Senhor. O que a palavra bem-aventurado significa? Mais que feliz. Não quer dizer que você não vai sofrer, não quer dizer que você não vai passar lutas, quer dizer que você vai ser feliz em toda e qualquer circunstância. Porque o problema de nós temos hoje é buscar a realização da nossa vida nos lugares errados. É buscar a felicidade naquilo no fundamento errado. Mas Deus quer a gente feliz. É enxergar que nós fomos predestinados, chamados segundo o propósito de Deus. E aí ele coloca aqui, olha o propósito. O padrão é alto, querido. E ele nos predestinou para quê? Sermos conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Então assim, tá fácil, querido, você só precisa ser igual a Jesus. Não é retórica ou parecer fantasioso, mas é mais fácil do que viver no mundo. Porque para fazer isso, o Senhor colocou o Espírito Santo dentro de nós. E para eu ser o que eu mesmo quero ser na carne, eu dependo de mim mesmo. E quando você pecou, que o diabo falou, olha, o dia que você comer do fruto, você vai ser igual a Deus, e é verdade. Quando nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus para ser Deus, nós assumimos o controle, mas perdemos o poder. Estava escrito naquelas letrinhas pequenininhas, que o diabo não pôs lá no contrato, que você vai ser igual a Deus. O que ele está querendo dizer com isso? Você vai ser Deus. Você é dono do seu nariz. Você só não vai usufruir do poder que você usufruía sendo apenas uma imagem. Porque quando nós somos imagem, na essência não está em nós. Mas nós somos cheios do poder daquele que verdadeiramente é. Então, por que Deus nos chama a ser a semelhança de Cristo? Porque ser a imagem de Cristo é porque Ele é a prioridade, Ele é a perfeição, Ele é o primeiro, Ele domina sobre as coisas, tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele, tudo é por meio dEle, Ele é a essência de tudo, Ele é a referência, Ele é o padrão. E é isso que nos torna livres, porque quando nós entendemos que nós somos feitos à imagem e semelhança de Cristo, sem aquelas fantasias, a consequência disso é termos graça, leveza e alegria de cumprir o seu chamado. A Bíblia diz que Ele nos fez a sua imagem antes da criação do mundo. O projeto é perfeito. O dano foi causado e Cristo está nos resgatando. Então precisamos ter firmada em nós essa certeza. Porque aí nós vamos resgatar uma coisa. Hoje eu estou falando de um monte de palavras que eu estava embirrado com elas. Propósito, identidade, tudo muito coach, está tudo usando assim.
né? Tem um propósito para a sua vida? Não tem. Deus tem um propósito e te encaixou dentro do propósito dele. Então, o propósito que Deus tem para a sua vida é ser imagem e semelhança do Filho dele. Quer, entra e vamos embora que nós vamos sair do outro lado. Não quer, ele não está no barco. É simples. Então, irmãos, ele nos chamou para sermos segundo o seu propósito. Por quê? Porque nós precisamos ser imagem e semelhança de Cristo. E ser imagem e semelhança de Cristo, essa é a verdadeira identidade. O que é identidade? O que firma a sua identidade? Já parou para ver? A gente vai atualizando, às vezes, o português, os conceitos, e quando você vai para o aspecto da palavra, por isso aqui é o que fundamenta. Por isso a palavra é o que tem que dar base. O significado das palavras que estão na Bíblia são os realmente corretos. Então, identidade, tá repetindo, né, Kelly? Identidade tem a ver com o que você se identifica, com quem você se identifica. Aquilo que você se identifica vai formar quem você é. Então, quando Deus fala nós sermos segundo a imagem e semelhança de Jesus, a imagem e semelhança de seus filhos, é para nós nos identificarmos com Ele. E identificamos tanto que nós passamos a querer viver como Ele. E não tem a ver só com fazer as coisas que Ele fazia, porque parece que é difícil quando eu olho para fazer as coisas que Ele fazia. Mas eu preciso ser como Ele era. Mas ser imagem e não ser Deus. Então Deus não vai exigir de você que você morra na cruz, que você ressuscite, para você salvar, que você vai ser poderoso. Essa é a parte da essência que Deus, que o homem Deus fez, que eu e você não podíamos fazer. Mas tem uma coisa que o Jesus homem viveu nessa terra, com o caráter, com comportamento, com direções, com valores, com princípios, para nos ensinar como é ser um homem que vai refletir Jesus. Então, você é um ser que precisa ser vazio para ser cheio de Cristo. Só que a gente fala essas coisas, a mente religiosa torna isso muito pesado. Alguém crê que isso é possível? Fala a verdade, seja sincero. Você vai ser igual a Jesus. Eu vou olhar para você e vou ver Jesus. Alguém crê que isso é possível? Seja franco. Deus está olhando seu coração, não é o que você está falando para mim, não. De verdade, a gente crê. A gente pensa, não, Jesus é Jesus. A gente é pecador. Mas deixa eu te dizer uma outra pergunta. Você crê que Deus vai falhar? Então não tem jeito. Se nós nos rendermos a essa soberania de Cristo, de não sermos transformados à imagem dele. O problema é a visão fantasiosa que nós temos da fé. Nós estamos lidando com a fé, com a vida cristã, com a relação com Deus, de uma maneira religiosa. E a religião cria fantasias, cria peso, mas o Evangelho nos dá um Pai, nos dá um Espírito, nos dá uma vida que nos permite andar segundo a vontade de Deus. Então, o que seria? Eu acho que esse é um assunto inesgotável. Eu não quero inesgotar e definir que é isso, mas eu quero trazer alguns pontos sobre ser a imagem e semelhança de Cristo. O que é ser a imagem e semelhança de Jesus? É ser como Ele é. É nós termos um estilo de vida que às vezes a pessoa vai olhar para mim e para você e vai, rapaz, esse cara não presta, mas eu vejo Jesus na vida dele. Não vai anular quem você é, mas vai refletir Jesus. E aí tem alguns fundamentos, que para ser imagem e semelhança de Jesus, nós primeiro precisamos resgatar essa identidade do nosso ser, essa sua identidade original. Você é um meio, nós somos um meio para refletir a glória de Deus.
Eu não sou o responsável pela glória de Deus. É como a lua. A luz é do sol. A vida é do sol. O poder é do sol. Mas nós somos templo desse Deus. Nós somos casa desse Deus. Nós somos filhos desse Deus. Ele habita em nós. Nós somos estou com dificuldade, mas vocês estão entendendo, né? Então, se eu usar uma palavra pobre, nós somos um recipiente para refletir a glória de Deus. Agora, se você conseguir explicar como que o Espírito de Deus, o Deus eterno, que todo o universo está dentro dele, consegue habitar dentro de você, não dá para tentar explicar isso, né? Aí nós precisamos crer. Essa é a primeira realidade, essa é a primeira identidade que nós precisamos enxergar, nos identificarmos com Cristo. E como nós nos identificamos com Cristo? Aí sim nós vamos fazer coisa que Cristo fazia. O que é o nosso problema? A gente quer fazer coisas para Deus sem nos entregarmos nas mãos dele para ser transformados à imagem dele. Aí não vai dar para fazer. Não dá para agradar a Deus sem ser transformados à imagem de Jesus. Não dá para fazer coisas para Deus, fazer coisas que Jesus fazia sem antes sermos transformados à imagem de Jesus, a vivermos como Jesus, a enxergarmos quem ele é e quem nós somos. Ele é o Senhor e nós somos servos. Ele é o Deus, nós somos o meio. Ele é aquele que sustenta todas as coisas e eu dependo dele. Não são coisas super, mega... Porque Deus nos chamou para ser humanos. Então, a primeira coisa, Jesus era humano. Ele se fez homem para nós entendermos que ele criou a humanidade. A gente, para ser espiritual, quer virar anjo. Quer flutuar, quer ver coisas de êxtase, e Deus nos chamou para sermos humanos e viver a vida nessa terra, expressando a glória dele em todo lugar que nós estamos. Então, como é que eu consigo, na prática, ter entendimento de algumas coisas sobre ser imagem e semelhança de Jesus? Então, eu elaborei alguns pontos. Primeiro, ele é filho, e nós somos filho. Nele fomos feitos à imagem de Deus. Nele nós somos feitos filhos de Deus. É a minha briga com isso aqui. Nele nós fomos feitos filhos de Deus e co-herdeiros junto com Cristo. A nossa herança não está nessa terra. Tudo que nós temos nessa terra são recursos para o reino de Deus vir, para que nós possamos tomar posse da nossa verdadeira herança, que está no reino de Deus. A riqueza está maior lá. Ele é o primogênito, então ele é o irmão mais velho. Parece estranho, né? Mas Mateus 12:50 diz: pois qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então ele é a realidade, ele é o fundamento. Nós expressamos aquilo que nós recebemos dele. A nossa fé vai ser vivida em cima daquilo que ele nos revelou. Não se preocupe em ser alguém perfeito, se preocupe em andar naquilo que Deus te deu. Às vezes você não tem a revelação que um monte de gente tem. Anda naquilo que Deus te deu. Billy Graham, uma vez perguntaram para Billy Graham, falou: o que você faz com as coisas da Bíblia que você não entende? Ele falou: nada. Não me preocupo nem um pouco. Eu me preocupo com as que eu já entendi e com o que Deus me falou. Porque disso eu vou ter que viver e prestar contas. Mas Deus não está na terra preocupado quando a gente fala de prestar contas. A Bíblia fala muito mais de galardão. Parece que o brasileiro não gosta de prestar contas, né? Já percebeu? Na empresa, nos negócios, na igreja. Falar para o irmão que ele tem que prestar conta na igreja. Menina, você está querendo me dominar. Prestar conta parece que é controle. Você quer me dominar. Quer mandar na minha vida. É o Adão que está aí dentro, viu? Diminui ele para Cristo crescer. Não, Cristo, prestar contas é avaliar o resultado, é avaliar o trabalho, é avaliar se eu estou crescendo, é avaliar se eu estou bem, é permitir que eu faça uma reciclagem para dar um passo à frente, para subir um patamar, para progredir, para celebrar o sucesso. Então,
não ande na ameaça do juízo, mas na esperança do galardão. E a gente presta contas com a esperança do galardão, com a esperança da glória de Deus. Deus é bom. E o nosso coração às vezes está inclinado. Então, nós somos filhos, assim como Jesus é filho. E aí, a gente fala aqui algumas coisas, parece que eu fico rodeando e cai no mesmo lugar, né? Hoje eu queria que a gente fizesse um reset e que isso aqui pudesse entrar às vezes no nosso coração com alegria, porque eu vou repetir uma coisa que eu tenho falado. Por quê? Porque eu comecei a perceber estudando isso, que Jesus tinha esse estilo de vida. Então, a gente quer grandes coisas sem fazer o básico. A gente quer construir grandes prédios sem fazer um bom fundamento. Então, para que eu ande igual a Jesus, como que Jesus andava? Mateus 22, 29 diz: Jesus respondeu-lhes: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Isso é, conhecer o Pai e saber a vontade do Pai. Deus revela quem Ele é, Deus revela a sua vontade através da palavra. Ele conhecia as Escrituras e o poder de Deus. Ele foi treinado nas Escrituras. Quando ele tinha 12 anos, ele estava lá no templo fazendo o quê? Discutindo com os mestres o quê? A palavra. Não fique consumindo coisas de internet que eu prego de púlpito. Você precisa conhecer as Escrituras, você precisa ir para a leitura bíblica. E Deus vai falar com você lá coisas que às vezes não falou para mim, não falou para ninguém. A Simeia testemunhou aqui que Deus começou a revelar. Tem 65 anos, lendo a Bíblia todo dia, e a Paula, lendo uma vez, teve revelação que elas nunca tiveram, porque Deus é vivo, a palavra é viva e o fundamento é a palavra. João 5,39 diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que falam de mim. Eu quero aprender quem é Jesus. Para ser igual a Jesus, eu tenho que ir para onde me mostra quem é o Jesus. Tem um monte de Jesus espalhado aí no mundo. Tem Jesus em todas as religiões. Vocês sabiam disso, querido? Jesus é tão centro que não dá para tirar ele. Então, colocaram ele num lugar errado. Mas tem Jesus em toda a religião, no islamismo, no espiritismo, até no budismo. Esses dias eu conheci uma pessoa que Jesus está lá. Mas é o Jesus bíblico, não é o Jesus que as pessoas inventam, não é o Jesus que eu quero crer, é o Jesus que a palavra diz. Aquele homem judeu que nasceu lá atrás, que morreu na cruz, e é ele que domina. Então, para sermos aquilo que ele é, eu preciso ler aonde fala dele. Então, ele diz isso, João 14, 25 diz a oração de Jesus, né? Pai justo, o mundo não... João 14 não, 17. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhes farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor que coopera para o bem de todas as coisas. Está vendo que está tudo ligado? Com que me amaste, e também eu neles esteja. Nas Escrituras nós aprendemos. Não tem como nós andarmos para sermos imagens semelhantes de Jesus e querer um avivamento nessa igreja, e querer a transformação na minha casa, se eu não for para o primeiro ponto. Leia a Bíblia e faça com que ela seja o fundamento da sua vida. Nós vamos orar, vamos orar. Ele pode orar aqui, espumar a boca, ir para o monte, é bênção, tudo isso é bênção. Mas tudo que Deus faz, tudo que Deus revela, está fundamentado nessa palavra. Mas a Bíblia não esgota todos os assuntos. Não, não esgota. Mas ela dá o fundamento para nós discernirmos aquilo que ela não fala. Agora, se vocês não lerem, a partir de agora eu fiz um propósito. Eu vou enganar vocês. É fácil, até sem querer. Se vocês não tiverem uma vida de lerem a Bíblia, eu estou frito, porque se eu fizer a curva para o lado errado, quem vai me buscar? Aqui tem uns irmãos que brigam, né? Não deixam a gente andar muito. Mas é saúde, é o fundamento para sermos imagens semelhantes de Jesus.
precisamos ser sóbrios, uma vida prática, uma vida de fé que vai fluir sem as coisas essas, porque Deus nos colocou na terra para sermos a glória dele na terra. Segundo ponto, vocês até sabem, né? Já comecei com a leitura bíblica. Qual que é o segundo ponto? Fala alto aí. Quarto secreto: vida de oração, vida de discipulado, vida de sacerdócio. Sabe o que significa vida de oração, vida de quarto secreto? Vida de dependência de Deus. Jesus diz que ele não fazia nada sem ouvir do Pai. E aonde você ouve do Pai? No ambiente de oração. Olha só, Jesus tinha tempo a só com Deus para ouvir o que Deus queria. Tudo que Jesus vivia, tudo que ele fazia, todas as suas decisões eram fundamentadas em oração. Porque ele abriu mão de ser Deus, então ele dependia do Espírito. Olha só, Lucas 6, 12 e 13, um exemplo. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite toda em oração a Deus. Isso, quando você está lendo a palavra, você vai enxergando que Jesus tinha existido. De vez em quando, os discípulos procuravam Jesus, ele tinha dado uma escapada para orar com Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Jesus não escolheu os 12 sem orar. Deus não errou. Jesus não escolheu a minha vida e a sua sem ter orado. Lá em João 17 ele fala: eu oro por esses e oro por aqueles que virão a crer em mim. Então você está aqui porque Jesus orou por você, e a vida de oração que Jesus tinha é o exemplo para nós termos uma vida de oração agora, para conhecermos Deus, conhecermos o coração de Deus. E a Bíblia diz que nós não temos tido resultado das nossas orações. Por quê? Porque nós oramos segundo os nossos propósitos. Então uma vida de oração com Deus é privilégio para nós ouvirmos o que Deus tem e recebermos tudo o que nós precisamos e tudo que nós queremos. Sabia que Deus faz esses mimos? A gente tem que sair dessas noias. Isso é princípio, não, eu não posso orar pelas coisas, não posso pedir coisas para mim. Pode sim, ele é seu pai, ele diz que tudo que você quiser você tem que pedir. Só tem que saber lidar com o não, não tem problema. Com espera. Mas é uma vida de relacionamento com Deus através do quê? Da oração. Só que parece que a gente vinha batendo nessas coisas e estava vindo uma regra pesada, mas agora nós estamos enxergando que isso são fundamentos para quê? Para cumprir o propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? Te transformar em imagem e semelhança de Jesus. Não quer dizer que um de nós vai ser igualzinho fazer tudo, mas nós, como igreja, vamos ter funções que vão refletir Jesus. Amém? Está ficando claro isso para você? Faz sentido isso? Então, irmãos, isso é ponto. Terceiro, o outro ponto que nós precisamos ser mais semelhantes a Jesus, prático, como filhos de Deus, como imagem, qual é? Comunhão, congregar. Congregar não é vir no culto, congregar é ser parte de uma família. Congregar não é ser membro de uma instituição religiosa, congregar é ser parte de uma família. É não ser consumidor de templos, é ser provedor da casa de Deus. Com recursos, com seus dons, com os talentos, com a porção da imagem de Cristo que está na sua vida, para abençoar os outros. Isso é privilégio. Parece que para nós parecia que era uma obrigação, por falta de entender que esse é um chamado e que Deus não vai falhar. Deus se agrada de nós porque somos filhos, por causa da obra que Cristo fez. Então a gente tem que se livrar hoje, essa manhã, dessa carga de você ter que agradar a Deus. Ele já se agrada, de que eu preciso fazer aquilo, andar naquilo. Não, o propósito, assim, o seu problema está um pouquinho maior. Você precisa ser a imagem de Jesus. E ele já fez, precisava ser feito. Então, nós temos muito mais para fazer do que antes. Qual que é a vantagem? Você não está por sua conta. Congregar, olha só, Lucas 4, 15 e 16 diz: Jesus ensinava ele nas sinagogas, né, e por todos eram louvados. Chegando de Nazaré, onde fora criado, ele entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu
costume. E levantou-se para ler. Ele ensinava nas sinagogas, ele pregava nas sinagogas. A gente vê que toda a vida de Jesus estava ali na sinagoga. Jesus estava presente e ele era parte do povo de Israel. Ele viveu a parte de ser um judeu. Ele celebrou a Páscoa com seus discípulos, do formato que Deus estabeleceu com o povo de Deus. Ele era parte daquele povo aí. Ele morreu, foi por causa disso. João 18, 20, né, eles sendo questionados, ele responde: eu tenho falado abertamente ao mundo, eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde eu sempre estive, onde todos os judeus se congregam, e nada falei em oculto. Onde todos se congregam. Tá bom? Não sei, mas eu estou ali. Jesus estava satisfeito? Não, ele queria, acho que, quebrar o templo lá, mas ele estava ali até a hora. Então, eu tenho falado abertamente ao mundo. Lá fora ele pregava, e eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde todos os judeus se congregam. Nada falei em oculto. Essas coisas faziam parte da vida de Jesus. Ele estava sempre reunido com seus discípulos e formando. Ele estava com um plano de estabelecer a igreja. Mas ele teve que suportar um processo. Às vezes a gente não quer aguentar a igreja, aí a gente não quer aguentar o processo, então não vai colher do fruto. Deus não faz nada fora da vida da igreja. Não estou falando a Bethesda aqui, mas eu preciso ser parte de algum lugar. Preciso ter vínculo. Deus não age fora. Deus não age fora. Ele veio, começou o ministério no seu povo. Depois ele foi para fora. Tem hora que ele faz uns negócios meio duros lá, né? A mulher cirofenícia: Senhor, cura minha filha. Eu não vou tirar da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Vou ordenar a casa para manifestar agora lá fora. Nós somos parte. Nós somos parte de uma família. Congregar. Que o Senhor nos revele sobre isso. Queremos grandes coisas sem fazer o básico. Esses 3 pontos podem transformar a nossa vida completamente, pode mudar a história dessa cidade. E esse estilo de vida gerava nele o quê? Obediência. Então o que é obediência? Se eu quero obedecer a Deus, ele fala para a gente ler e meditar na Bíblia 24 horas. Fala para nós entrarmos para o nosso quarto, trancarmos lá e orar a Deus, pedir tudo para Deus. Ele fala para nós não deixarmos de congregar, que nós somos família, nós somos templo do Espírito. Obediência. Como consciência, na dependência do Espírito. João 6,38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lucas 22:42 mostra uma cena pesada, que ele diz: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. João 3,8 diz: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A obediência vai fluir a partir do momento que eu estou andando, crendo nos fundamentos que ele colocou para mim. Por que eu não consigo obedecer? Porque o poder da palavra de Deus às vezes está enfraquecido em mim. Eu estou gastando tempo com outras coisas. Por que eu não consigo obedecer? Porque o poder da vida de oração está apagado em mim, porque eu estou andando fora. Por que eu estou enfraquecido e não estou querendo sobreviver? Porque eu estou longe da fonte de estar congregado, porque às vezes aquilo que você precisa está na vida do irmão aqui. Uma oração, um dom, um consolo, recurso, está na vida da igreja. Todas as áreas. Como eu fui abençoado financeiramente na época da pandemia, quantos aqui podem testemunhar que foram abençoados financeiramente pela vida de um de outro? Deus é tão bom que na pandemia, que todo mundo parece que ficou sem dinheiro, teve gente que ganhou muito. Como me alegrei de viver que esse muito que ele ganhou, às vezes irmãos preocupados com a gente, falavam assim: cara, estou suprido, vai no outro irmão.
Irmãos que estavam sem trabalhar porque fechou tudo, eram supridos pelo outro. Isso é o congregar. Isso é o estar junto. Não é uma obrigação de religiosa. É um privilégio de ser parte de uma família que tem poder. Que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E quando ela se junta contra Satanás, contra as tranqueiras, meu querido, não tem jeito. Todo mal ele acaba sendo derrotado. Né? Pular algumas coisas aqui. Outra coisa que o Senhor Jesus nos ensina, dentro dessas três coisas, negar a si mesmo. Precisa de muito poder. Por isso que ele nos encheu com o Espírito. E quando fala negar a si mesmo, olha lá que, vamos ler o texto aqui de Efésios, de Filipenses. Ele diz assim: ele diz assim: tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele está falando para você negar a si mesmo e esvaziar de si, ele não está falando para você deixar de ser quem você é e virar um tolo. Ele está querendo dizer, Jesus, ele deixou de ser Deus, ele se tornou servo. Ele, sendo Deus, tinha direitos, e ele abriu mão de direitos para se tornar servo. Nós estamos aqui para servi-lo. Ser a imagem e semelhança de Jesus é servir. E essa glória de servir é que nos orienta. Nós somos chamados a esvaziar o nosso ego, esvaziar dos nossos direitos, esvaziar da nossa altivez de que eu mereço, eu quero, eu preciso, eu sou alguma coisa, e me tornar um servo. Jesus, que era Deus, que tinha todo o direito de ser servido, esvaziou de si mesmo. O que é nos esvaziar, querido? Abrirmos mão dos nossos egos, sermos maduros para não ficarmos ofendidos e cheios de exigências, e entender o chamado que Deus nos deu e andarmos nesses chamados e sermos servos. Eu vou gastar minha energia em servi-lo. Ele, que é Deus, tornou servo. Então não é abandonar a identidade, deixar de ser quem ele é. Ele se tornou servo. Humildade é o maior servindo o menor. O exemplo de Jesus é o maior servindo o menor. O exemplo do mundo é o menor sendo explorado pelo maior. É o maior servindo o menor. É o que sabe mais, tendo paciência e ensinando o que sabe menos. É o mais sábio lidando com o cuidado do que não é tão sábio. É acolher, é aquele que está enfraquecido. É amar aquele que às vezes não merece ser amado. Aqueles que eu quero matar. A gente só tem vontade de matar quem ama. Quem você não ama, você larga para lá. E aí isso tudo vem desse fundamento. Então, ler a Bíblia é um recurso que Deus nos deu. Vida de oração é um recurso que Deus me deu. Congregar é um recurso que Deus nos deu. Estarmos obedientes é um recurso que Deus nos deu. Negar a nós mesmos, nos esvaziar, é sermos cheios daquilo que Deus tem para nós. Nos esvaziar é sermos livres da natureza de Adão. O que quer dizer isso para nós? É o que o texto diz aqui em Efésios, fala, ele nos orienta a despojar do velho homem e revestir do novo homem, que foi criado segundo Deus, em justiça, em retidão, na obra da cruz. Esse é você, o novo homem, não é o velho. Que Deus nos dê graça, irmãos. E aí nós vamos viver o nosso chamado. Você foi criado para crescer e multiplicar. Não foi isso que Deus falou?
façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Crescer e multiplicar e encher a terra. Mudou esse plano? Mudou? Para encerrar, o que Jesus nos ensina em Mateus? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, vamos ser igual a Jesus? Vão e façam discípulos. Conheça a Deus, seja filho de Deus, tenha um estilo de vida de um filho de Deus. Conheça sua palavra, tenha relação com Deus, congregue com a família, com os irmãos, e aí você vai poder fazer aquilo que Deus nos chamou verdadeiramente para fazer. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que Ele nos ordenou. E eis que eu estou com vocês até o fim dos tempos. Agora, como nós vamos fazer isso? Não dá para falar hoje, né? O como é aí outro processo. Pode ser através do seu dom como pastor, como apóstolo, como profeta, como profissional, como médico. O como nós vamos agir é o que nós precisamos estar cada dia discernindo de Deus. Mas o que fazer, acho que hoje nós ganhamos entendimento do que Deus quer. Nós somos chamados a isso, é ser imagem de Cristo, né? Dentro do limite que eu consegui colocá-lo. Então, e aí, você não precisa ser o cara mais perfeito do mundo sem falhar. Às vezes, na sua falha, as pessoas vão olhar para você e falar assim: esse cabra é ruim, hein? Mas eu vejo Jesus na vida dele. Então, ser mais semelhante a Jesus não é ser ele, mas é estar numa vida de comunhão com Ele tão grande, andando em alguns desses princípios, que quando as pessoas olharem para nós, vão ver Ele, nós vamos refletir Ele. Eles vão olhar para você e ver que você não presta, mas vão ver, mas Jesus está ali, e eu entendo que Jesus está ali, e eu vejo Jesus na vida dele. Se não fosse Jesus, ele era um monstro, mas eu vejo Jesus na vida dele. Nós somos imagem. Esse é o principal propósito. Esse é o nosso chamado. E para nós experimentarmos, nós precisamos voltar a essas bases de andar como Jesus andava, na palavra, na oração. Então, quando nós temos essa vida, tem poder. Sabia que quando nós conseguimos fluirmos, vai ter poder. E aí, quando alguém chora, nós somos consolo. Quando alguém tem fome, nós vamos suprir. E aí a gente consegue atender, como Jesus fala. Quando o irmão está precisando de oração, nós temos. Senhor, nós te louvamos, porque o teu nome é glorioso. E pedimos a revelação do teu Espírito no coração de cada um de nós. Não queremos uma boa palavra, mas queremos uma revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela graça do Senhor sobre nós. Amém. Irmãos, espera um pouquinho, desculpa também excedemos o tempo, mas tem mais um negocinho aqui para nós alimentarmos do Senhor.